A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Chegamos no dia de sábado e estamos muito felizes de estarmos aqui na presença do nosso Deus, diante da sua palavra, para lermos e entendermos e sermos edificados por esta santa palavra. Hoje, especialmente, nós estaremos lendo o livro de Jeremias, no capítulo 36, dando continuidade àquilo que nós temos lido a cada sábado aqui juntos. E desta maneira, nós estaremos falando sobre a palavra de Deus, quanto a Jeremias, quanto a um rolo, a um livro que Deus manda ele escrever, e quão importante é nós darmos ouvidos à voz de Deus. Portanto, vamos ler a palavra do nosso Deus, que diz assim: Sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: somente para nós refrescarmos a nossa memória, Jeoaquim era filho de Josias, do rei Josias, também chamado de Eliaquim. Ele reinou 11 anos em Israel, e quando a Bíblia fala nesse ano 4º de Jeoaquim, ou seja, isto era no ano 605 a.C. Portanto, a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Lembrando que o ministério de Jeremias, ele teve mais ou menos um tempo de quase 50 anos e abrangendo desde o reinado de Josias até o reinado de Zedequias. Portanto, ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Vamos lembrar que Baruque, ele também vinha de família sacerdotal, assim como Jeremias. Entretanto, Baruque, ele era um escrivão, ele era um escriba. Portanto, foi por isso que Jeremias pede a ele para poder escrever todas as palavras que ele estava ditando para ele. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado, preso, e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá vindo de suas cidades as lerás. Pode ser que caia sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor e todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Ou seja, o mês 9º, para o calendário judaico, era o mês chamado de Quisleu, que é mais ou menos o nosso mês de novembro e dezembro, que é uma época de inverno em Israel. Portanto, versículo 10. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, não o profeta, tá bom? E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, que não era o rei, filho de Ananias, e todos os outros príncipes.
ou seja, eram líderes de Judá, líderes daquelas famílias representadas. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora. E leu aos nossos ouvidos, e leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. E disse-lhes Baruque: com a sua boca, ou seja, com a boca de Jeremias, ditava-me todas essas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba aonde estais. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Somente recapitulando, esta palavra, o livro que Jeremias mandou Baruque escrever, foi lida para alguns daqueles príncipes, foi lido para o povo, e agora este homem, ele chega para o rei Jeudi, e ele fala o que é que estava escrito neste rolo, e o rei manda então Jeudi buscar este rolo e trazê-lo à sua presença, à presença do rei. Versículo 22. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, ou mês de Quisleu, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimassem o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, olha aí o juízo, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele, sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos,
Nós vamos ver aqui a reação de um homem que estava numa posição de liderança do povo de Deus, o rei Jeoaquim. Este homem que, ao escutar a palavra de Deus, que ao escutar a voz de Deus, ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, ele fez completamente o contrário. E nós vamos ver que já em Jeremias, no capítulo 22, do verso 18 ao 23, Deus havia já delineado o juízo sobre a vida de Jeoaquim. Ou seja, e quando ele faz isso, quando ele toma o livro da lei e que ele rasga aquilo que Jeremias havia mandado escrever, o queima, sem nenhum temor de Deus, o que é que aquele homem estava fazendo? Ele estava acrescentando juízo sobre a sua vida e sobre o seu reinado e sobre a população que ele reinava. Nós vamos lembrar no capítulo 22 de Jeremias que Deus disse para a Jeoaquim, dizendo: olha, você quando morrer, ninguém vai lamentar a você. Ele diz ainda no versículo 19, você vai morrer e vão te colocar em sepultura de jumentos, lançando para bem longe, fora das portas da cidade. Ou seja, ele não teria nenhuma honra, como teve o seu pai Josias, como teve Davi, como teve Salomão, como teve tantos reis bons de Judá. E Deus ele diz para ele: não vão te lamentar, você não vai ter honra nenhuma, tu serás jogado fora da cidade. E ele aqui repete no versículo dizendo: você vai ficar, o teu corpo vai ficar lançado para o calor do dia, para a geada da noite. Aleluia. Versículo 21 do capítulo 22, ele disse: por quê? Porque tu recusaste ouvir a voz de Deus desde a tua mocidade, acrescentando juízo sobre a sua vida. Meus queridos e amados irmãos, quando eu vejo a reação de um homem como este, que conhecia, ele não tinha um relacionamento com Deus, como teve seu pai Josias, mas ele ouviu falar. Ele cresceu no meio de aquilo tudo. Ele cresceu no meio de um avivamento que o seu pai trouxe para a casa de Judá, para Jerusalém, depois de ter tido tantos reis antes de Josias, que trouxeram uma maldição, que trouxeram perseguição, que trouxeram juízo, que trouxeram tanta idolatria para aquela cidade, para aquele país. Este homem chamado Jeoaquim, ou Eliaquim, ele tinha visto o que foi que o seu pai fez. Entretanto, ao invés de dar ouvidos, ao invés de se arrepender, ao invés de caminhar nos passos que o seu pai havia mostrado como fazer, este homem preferiu a dar as costas à voz de Deus, e por isso Deus diz para ele que ele não ouvia a voz de Deus desde a sua mocidade. Quando ele viu todas aquelas coisas, ao invés de ficar feliz e estar aos pés do Senhor, ele toma uma decisão de não atender, de não ouvir, de recusar. Quando Deus falava, ele não ouvia a voz de Deus. Aleluia. E que diferença entre este homem e o seu pai? Enquanto Josias, quando Deus falou, eu quero dizer e lembrar os irmãos que quando Josias ele começa a reinar com 8 anos de idade, a Bíblia nos fala que ele ascende ao trono, um trono que havia sido malignamente dirigido pelo seu pai, que havia trazido muitos e muitos agravos contra Deus. Entretanto, esta criança, este adolescente, este jovem, este homem que ele se tornou, a Bíblia nos fala que quando ele foi encontrado o livro da lei de Deus, quando foi encontrado a palavra de Deus, que Deus falou que haveria de trazer condenação, a Bíblia nos diz que este homem chamado Josias, ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes, ele temeu a Deus, ele temeu a palavra do Senhor, ele se enterneceu diante de Deus, ele mandou procurar a palavra de Deus, a voz de Deus,
chamou o povo para o arrependimento. Irmãos, que coisa diferente. Versículo 24 do capítulo que nós lemos, ele disse: não temeram nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Que diferença! Quando o homem sabe ouvir a voz de Deus daqueles que não fazem caso, aqueles que aborrecem, aqueles que simplesmente abusam da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor por eles, aleluia. E a Bíblia nos fala que Jeremias, quando ouve essas palavras da parte de Deus e escreve no livro, ele pede a Baruque para poder falar aos ouvidos do povo, ao ouvido dos líderes, dos príncipes, porque podia ser que o povo se arrependesse, assim como havia sido feito no tempo de Josias, e que Deus havia aplacado, e Deus disse: olha, vai vir tempos tenebrosos, mas não será sobre você, Josias. Tu irás aos teus pais, tu irás morrer em paz, porque tu destes ouvidos à minha voz. Aleluia. E se nós olharmos a palavra de Deus, quantos homens e mulheres, aleluia, nós vamos ver esta diferença. E aqueles que me vêm à mente é a pessoa dos filhos de Eli, em contraste com Samuel. A Bíblia nos diz de que os filhos de Eli eram filhos do sumo sacerdote Eli. Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes do Senhor, haviam sido escolhidos para aquela posição, mas a Bíblia nos diz que Deus os chama de filhos de Belial. Irmãos, isso é forte. Chamar o sacerdote do Senhor de filho de Belial, por quê? Porque não somente eles não temiam a Deus, eles não ouviam a voz de Deus, eles faziam tudo ao contrário daquilo que Deus mandava. E enquanto isso, um pequeno jovem, tão criança ainda, no meio de toda aquela confusão, de toda aquela apostasia dentro da casa de Eli, ali estava um jovem chamado Samuel, que soube ouvir a voz do Senhor, que soube dizer: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E aquilo ali não foram palavras simplesmente repetidas porque Eli os ensinou a falar aquilo, mas em todo o tempo e ministério de Samuel, ele sabia dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a minha oração nesta manhã é que cada um de nós, que cada líder de igreja, que cada professor de escola dominical, que cada obreiro da casa do Senhor, aleluia, sendo grande ou seja pequeno, humilde, possa dizer e saber reconhecer a voz de Deus neste dia e dizer: Senhor, fala, porque a tua serva ouve, fala, porque o teu servo ouve, que possamos dar ouvidos à voz daquele que conhece todas as coisas, que tem todas as coisas debaixo do seu domínio e que tem o poder, aleluia, de poder abençoar ou poder para castigar por causa da impiedade ou porque não damos ou não dermos ouvidos à sua voz. Que a lição deste homem chamado Joaquim possa estar claro nos dias de hoje para as nossas vidas e que sejamos como este grande profeta de Deus, Jeremias, e com seu fiel companheiro chamado Baruque, aleluia, e alguns daqueles outros que ouviram a palavra de Deus, que, como diz no capítulo 36, eles temeram a Deus. Sempre haverá um punhado que temerá o nome do Senhor, e que esse punhado, neste punhado, esteja você e eu sempre, aleluia. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, não somente neste dia, mas neste fim de semana, quando você estará na casa do Senhor juntamente com a sua família, que Deus ele possa falar ao seu coração e você possa ouvir e dar ouvidos à sua voz. Que o Senhor Jesus te abençoe.